Muito bom dia, meus amigos e minhas amigas do maior complexo de emissoras de rádio do país. Aqui é a pedra fundamental do grupo, aqui é a Rádio Bandeirantes. É um prazer enorme estar falando com vocês. Hoje é um dia importante para a nossa república, mais do que importante, é fundamental, porque parece que o Bolsonaro tem uma reunião com Mandetta. O que não dá é para ficar o presidente da república remando para um lado e o ministro da Saúde remando para o outro. Isso tem que ter uma definição. Pelo que a gente conhece do presidente da República, já passou da hora dele demitir o Mandetta no ponto de vista que ele defende de que ele é o líder da nação. Ele foi eleito para isso e é o líder da nação. E como líder da nação, ou o cara reza na cartilha dele ou não reza na cartilha dele. Ah, mas o Bolsonaro tem que pensar mais na saúde do que na economia, tem que pensar mais no Mandetta do que no país. Não, o presidente da República já tem uma forma de agir. Quem elegeu o presidente da República, elegeu o presidente da República sabendo quem era o Jair Messias Bolsonaro. Né? Ele é assim. Ah, mas ele tem que definitivamente pensar que daqui para frente os casos da Covid-19, do coronavírus, vão aumentar e a situação fica realmente muito difícil, porque tirar o Mandetta daí? Bom, vamos lembrar em primeiro lugar que o Mandetta não é esse cientista todo que ele diz que é. Ele não é só médico, ele é um deputado, ele é político também. E está jogando também politicamente, não só quando ele diz, vamos defender a saúde, vamos pelo lado da saúde, ele não está só pensando especificamente na saúde, ele está pensando no futuro político dele. Se ele sair bem dessa crise, ele sai bem politicamente, ele está pensando politicamente, pensa como cabeça de político também, não é só o Bolsonaro que pensa como político e presidente da República. O que eu quero dizer é que o Mandetta não é o Pasteur, não é o Fleming, não é um gênio da medicina. Né? E se ele já não combina mais com o presidente, por que o presidente vai deixá-lo à frente do Ministério da Saúde? Ou o presidente faz isso e se apresenta de uma forma diferente da que nós conhecemos, porque ele é personalista mesmo, e talvez por isso até tenha sido eleito presidente da República Federativa do Brasil, né? Ou ele muda completamente e deixa o Mandetta lá, mas o Mandetta não é a última cereja do bolo. Bem, porque, eu repito, o Mandetta é político também. Não é? E se tiver que mudar alguém, esse é o momento ideal para o Bolsonaro fazer esse movimento. Bem, porque daqui para frente os casos não vão melhorar, se não vão piorar muito, como estão dizendo, né? Se não vai ser o caos, como estão dizendo, eu não me arrisco a dizer que, por enquanto, eu não sou nem político e muito menos entendo de saúde pública. Mas daqui para frente a coisa deve piorar. Pode não ser muito, do jeito que estão dizendo. Pode não ser apocalíptico, né? Quer dizer, o fim do mundo, Armagedon, como estão dizendo, mas vai mudar um pouco. Que vai ter gente morrendo, que vai ter gente mais contaminada, vai ter gente mais contaminada. E me atentava eu para um aspecto, se esse vírus age como todo vírus, é claro que ele vai chegar a um ponto em que ele, para se replicar mais, para se multiplicar mais, ele vai se atenuando, ele vai perdendo a força. É isso que muitos dizem. Né? Depois ele causar um estrago terrível, para que ele se replique mais nos seres humanos, ele vai perdendo a força, como foi com todos os outros vírus, como o da pandemia que matou 40 milhões em 1918, que foi a pandemia da influenza, da gripe espanhola. E hoje é uma gripezinha. A gripe espanhola virou essa gripe que nós temos aí. Então, é possível que realmente aquilo que o Mandetta havia me dito lá atrás, que lá para agosto, setembro, a coisa começa a melhorar e aí a gente sai da crise como os países todos estão saindo. Isso é um aprendizado que a gente está vendo acontecer primeiro na China, depois na Itália, depois na Alemanha, depois na França, depois acontecendo agora dos Estados Unidos com mais intensidade.
significa que o Brasil deve seguir essa cartilha. Como aqui a gente tem climas diferentes em várias partes de um país continental e faz menos frio, menos no inverno que em outros países, é possível, bem mesmo, que esse vírus tenha uma ação diferente aqui e que não morra tanta gente como morreu nesses outros países. Há quem diga que o número de casos no Brasil, isso estudo científico, é 12 vezes maior do que a gente está informando agora, mesmo porque não tem teste. Mas pode ser 12 vezes maior na Itália, pode ser 12 vezes maior na França, pode ser 12 vezes maior na Espanha, pode ser 12 vezes maior até nos Estados Unidos, porque ninguém testou. Sem teste não dá para você ter uma definição. Agora, o que não pode é ficar essa briga política do Bolsonaro com o Mandetta. Ou o Bolsonaro toma uma decisão e dá uma bica realmente no Mandetta e coloca outro cara no lugar dele, porque o Mandetta, eu repito, além de médico e falar em ciência, o Mandetta também é político, ele deve estar interessado no futuro político dele. Se não fosse político, não agia como agiu no domingo politicamente, dando uma entrevista a apenas uma emissora. Ao invés dele falar para todo mundo, como ele disse que ia fazer e continuar fazendo, de uma hora para outra ele resolveu fazer uma jogada política. Acredito que influenciada essa jogada política pelos amigos dele, e foi lá e falou para a Globo. A Globo que o Bolsonaro tem como inimiga pública número 1, ou pelo menos dele, Bolsonaro. Falou para a Globo, é tipo o cara que joga no Palmeiras e dá uma entrevista para a TV Corinthians, querer ser mandado embora. Pedir para ser mandado embora. Alguém disse assim, olha, você já fez o que tinha que fazer, então faça um movimento político de ir lá falar para a Globo, fala o que você quiser falar e dá no pé, entendeu? Porque ele vai te mandar embora. O Bolsonaro, por outro lado, não agiu de uma forma definitiva contra o Mandetta, desprezou o primeiro jato, entendeu? Não agiu de uma forma incisiva porque ele não chegou a presidente da República de bobeira. Ele é um cara que tem inteligência para chegar à presidência da República, foi ajudado pelos corruptos, né, de todos os partidos que arrebentaram e roubaram o Brasil, e de repente ele sobrou como opção, mas aproveitou com inteligência a opção e foi eleito presidente da República no Brasil. Quer queira, quer não queira, o cara é eleito, legitimamente eleito, e ele está lá. E tem que ser respeitado como presidente da República pela Constituição. E até agora não cometeu nenhum crime de responsabilidade que o levasse, ou levasse alguém a tentar ousar a falar em impeachment. Falaram, mas aqui os grandes estadistas, né, o Fernando Henrique foi o último deles, a defender a Constituição e falar que não existe perspectiva nenhuma de impeachment. Falou aqui, nesse microfone que eu estou falando. O que não pode é a gente perder tempo nessa luta contra o vírus, que é a mais difícil que nós enfrentamos até agora, nesse momento crucial. O que não pode é continuar essa briga do presidente com o ministro da Saúde. O cargo de ministro da Saúde tem que ser de um cara técnico, de preferência um cara que não seja político, entendeu? De um cara que haja pela medicina, mas que esteja alinhado com o presidente da República na medida do possível. O Bolsonaro está fazendo o que os maiores estadistas do mundo estão querendo fazer. Ele defende com uma certa veemência, né, que a política deve ser deixada de lado, mas que a economia deve se equilibrar com a saúde para a gente não perder vidas, que em primeiro lugar é o que mais interessa, vidas, né? Não perder vidas pela Covid, mas não perder vida também pelos negócios, não perder vida na realidade pela economia, porque senão você vai ter gente morrendo pelo coronavírus e vai ter gente morrendo pela economia, ou vai ter mais gente morrendo por causa da economia ou mais gente morrendo pelo coronavírus. O caminho do meio é sempre o melhor caminho. Se você botar um cara técnico que alia a ciência, né, e que de repente aí tome a posição de que a economia deve ser respeitada, tem muita gente quebrada ouvindo a gente agora aqui. O presidente da República não deixa de ter razão. Tem muita gente morrendo de fome uma hora dessa aqui.
Quantas pessoas estão me ouvindo agora e estão dizendo, é isso mesmo, Datena? Ah, eu sou empregado informal, tenho uma empresinha aí que emprega alguém, sou ambulante, eu sou motorista de aplicativo, sou motorista de táxi, e ou eu não tenho passageiro, ou eu não posso entrar na casa das pessoas, ou eu não posso, de forma alguma, ganhar o meu dinheiro. Faz quase um mês, vai ficar mais um mês, porque os caras devem estender a quarentena. Então, como é que fica a situação desse cara? Que tem que ser vista também. O presidente Trump, eu já disse, formou lá uma comissão de parlamentares, de políticos do partido dele e do outro partido de oposição, botou técnicos de um lado e botou do outro lado economistas e jogou na mão desses caras a responsabilidade de reabrir o país o dia que achar que devem reabrir. Praticamente lavou as mãos, não é? O Bolsonaro não, o Bolsonaro está peitando a situação e quer que a saúde seja preservada, mas quer que na saúde tenha um cara lá que seja alinhado com ele. E não pode ser diferente. De repente, um ministro que quer dar uma de presidente, que quer passar por cima do presidente, não pode. Tem que ser alinhado com o presidente da República e até, né, ao invés de, obviamente, desautorizar o presidente, como ele fez naquela entrevista da Rede Globo, até aconselhar o presidente a portas fechadas, presidente, o senhor vai passar para a história de uma maneira muito ruim se o senhor continuar pensando desse jeito. Isso tem que ser a portas fechadas, não pode ser uma entrevista que foi dada a uma emissora de televisão, ou pode ser dada a um jornal, ou pode ser dada para mim. Não é isso que eu estou dizendo, né? O cara tem que respeitar a hierarquia. Agora ele vem e deu uma bica na bola, um balão, como se fosse um jogo de segunda divisão, e desautorizou o presidente da República. O presidente da República, já por origem militar, não admite de forma alguma uma quebra de hierarquia. E outra coisa, que não seja de uma forma militar, que seja de uma forma constitucional, o presidente da República é o presidente da República. O Mandetta não pode mandar mais, apesar dele chamar Mandetta, do que o Jair Bolsonaro. Isso é uma coisa clara. E eu repito, quem colocou o Mandetta lá foi o Bolsonaro. E colocou o Mandetta lá porque o Mandetta é um cara político. O Mandetta foi o cara que mandou os cubanos embora do Brasil. Então o Mandetta fazia o que o Bolsonaro queria no momento em que o Bolsonaro queria. Tomava as atitudes políticas que o Bolsonaro queria. O Mandetta não mudou. Ele só está falando em ciência agora porque está pegando a onda da ciência, que é respeitável e que tem que ser analisada, né? Está dizendo que a economia que se lixe, e porque ele está pensando também com cabeça de político. Ele não está pensando, porque ele é político, ele é deputado pelo DEM. Então ele não está pensando só com a cabeça de ministro da Saúde, ele está pensando também como político. E como político, ele pode ser dispensado do cargo, como ministro da Saúde, ele pode ser dispensado do cargo. Agora, seria extremamente salutar, que se o Mandetta saísse, pode ser que ele saia a qualquer momento, hoje tem uma reunião com o presidente da República e o resultado dessa reunião pode ser a demissão do Mandetta, pode ser, ou então que ele seja aconselhado a pedir demissão, duvido que faça isso, mas pode ser aconselhado, que seja colocado no lugar dele um cara com capacidade na saúde, né? Que não seja de preferência político, porque não é hora de botar político num cargo de um cara que é político e está agindo como político, mas defendendo a ciência, você entendeu? Um cara que pense na ciência mesmo, que haja cientificamente. O Trump voltou atrás porque tem lá um tal de doutor Fauci, ou Fauci, não sei se ele descende de italiano ou coisa parecida, que chegou para ele e disse assim: ô Trump, você quer abrir tudo, voltar à escola ou coisa parecida? Abrir a economia, mas vão morrer de 100 a 200 mil americanos se você fizer isso. O Trump o que fez? Voltou atrás da posição dele e já transferiu uma série de decisões que ele ia tomar, porque ele é personalista com o Bolsonaro, porque foi convencido de uma forma definitiva por um cara que ele confia e que é um cara
cientificamente comprovado, já lidou com outras epidemias, muito mais que o Mandetta, é um cara de reconhecimento nacional e internacional. Então, eu repito, o Mandetta não é a última cereja do bolo. Se a troca tiver que ser feita, que seja feita agora. Seria muito consciente que a equipe do Mandetta, que parece ser uma equipe boa, aquele Gabardo, o Wanderson, independente do Mandetta sair, que aquela equipe continuasse. É difícil porque os caras têm a ética deles e pode ser que acompanhem o ministro. Limpem as gavetas, como ele disse. Ele ameaçou isso. Porque ameaçaram a limpar as gavetas e sair junto comigo. Um técnico daqueles lá, que está agindo com técnica mesmo, são técnicos que foram escolhidos pelo Mandetta e não politicamente, pode ser que eles sejam interessantes para que continuem. Mas que essa briga do presidente da República com o ministro da Saúde não pode continuar. E acho que o Mandetta começou a pensar mais como político do que praticamente como ministro da Saúde, do que como cientista, como ele vem alegando que é. Essa é a minha opinião. Isso não pode continuar assim. Se a gente vai fazer a curva para cima, se vai morrer mais gente, se nós teremos uma situação mais difícil, mais gente internada, mas temos a economia para ver também, meu amigo, a decisão tem que ser tomada rapidamente. Desde o primeiro momento, eu já disse que tinha informação, porque disseram que foram, os militares seguraram o Mandetta quando o Bolsonaro queria mandar o Mandetta embora na última crise, antes dele dar a entrevista exclusiva que ele deu para o Fantástico. Eu disse aqui, porque recebi informação, que não eram todos os militares que estavam a favor, porque tem uma cúpula ali militar que o Bolsonaro se cercou, né? E muita gente boa, tem gente boa lá, tem gente que eu conheço e que confio, tem gente que eu acho legal. Mas eu Datena, os caras são militares, daí que são militares, são gente competente, são pessoas capazes. Os militares de hoje não são os militares de ontem, tem militar com a cabeça boa, com uma perspectiva boa e com personalidade forte. Não foram todos que aprovaram a permanência do Mandetta, mas me parece que foram todos agora que não admitiram dentro da hierarquia militar que todo mundo conhece, o que o Mandetta fez no domingo ao dar aquela entrevista e que por isso ele teria perdido o apoio militar. Ele nunca teve, o Mandetta, o apoio militar total da cúpula que rodeia o Bolsonaro. Está na hora de parar com essa briga, o presidente tem que tomar a atitude dele e que Deus o ajude na atitude que ele tomar. Se ele quiser continuar com o Mandetta, é problema dele, mesmo porque ele é presidente da República, ele manda no país, ele vai ter que arcar com as consequências. Mas se tiver que tomar uma atitude, tem que tomar agora, não pode ficar no meio termo. Mais do que isso, o país não aguenta, mesmo porque nós temos que pensar nesses milhões de brasileiros que já estão desempregados há muito tempo, que vão ficar de mal a pior daqui para frente se continuar essa situação. E temos que pensar também cientificamente, sem cabeça de político no meio, porque o Mandetta é um bicho de duas cabeças. Ele é político e fala em saúde. Está falando mais em saúde porque está surfando na onda da história. Mas ele é político também. Então que se tome uma decisão e que pare com essa briga aí, que se encontre um meio termo para que a gente consiga passar por essa crise, salvando vidas de uma forma definitiva, usando a ciência, mas não deixando as pessoas morrerem de fome do outro lado, que é tão lamentável quanto. Se bem que nós já estamos acostumados pela corrupção que come esse país há muito tempo, né? No último século esse país foi roubado de todas as formas possíveis e imagináveis, principalmente por políticos inescrupulosos que ocuparam cargos importantes da República, desde lá o mais pequenininho, o menorzinho, né? O mais pequenininho vale a pena porque é como o povo fala. Mas menorzinho, para adaptar ao português e não dar um chute no ruim, do menorzinho ao mais grandão, ou ao grandão, ou maior, como queira. Não interessa o jeito de falar, porque roubaram todos do mesmo jeito e que por isso nós já estamos acostumados a morrer de fome nesse país, que talvez seja pior do que o coronavírus. É um vírus pior do que o coronavírus, porque o coronavírus um dia vai ser dominado, né? Ou ele vai
com o tempo perdendo a força para se replicar mais, isso é científico, e vai virar uma gripe daqui a uns anos, né? Ou vai se descobrir um remédio rapidamente, ou vai se descobrir a vacina daqui 1 ou 2 anos, e esse coronavírus vai passar. O que não vai passar é a roubalheira desgraçada que nós tivemos nesse país, que obrigou o Brasil a gastar o mesmo dinheiro que está gastando agora para ajudar o trabalhador brasileiro, porque a Previdência, nós velhinhos, iríamos quebrar o Brasil se não fosse tomada uma atitude definitiva. Se não gastasse dinheiro economizando com a Previdência, o Brasil ia quebrar, não é? Por isso tungaram uma grana aí, mudaram completamente a Previdência para economizar. Primeiro seria 1,2 bilhão, depois caiu para 700 bilhões. Nós já gastamos muito mais que 700 bilhões com o coronavírus. Significa que a doença da corrupção ela é pior do que qualquer tipo de vírus, porque o vírus um dia acaba, mata muita gente, mas acaba. Só que a corrupção, essa continua e vai continuar matando muita gente se a gente não tomar vergonha na cara. RB fechada com você. Opinião. O que é certo. José Luiz da Atena. Na Bandeirantes.